de maneira especial, e eu creio que hoje, pela sua graça, não será diferente, amém? Glória a Deus. Portanto, não se acostume com o sublime, não se acostume com as coisas boas que Deus tem feito neste lugar, não deixe que estas coisas se transformem em coisas normais, que a cada dia o que Deus faz no nosso meio seja como que é da primeira vez. Aleluia, glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia no livro do profeta Ezequias. Vamos ler a palavra de Deus, um texto bem conhecido, mas a palavra de Deus se renova a cada dia no nosso meio, especialmente nós que somos crentes um pouco mais tempo, né? Corremos um risco maior de cair na tentação de achar que a gente já sabe tudo que está escrito ali. Mas eu quero dizer que o maná de Deus, ele é diário, ele é para cada dia. O que nós alimentamos ontem, foi para ontem. Deus tem um maná novo para a gente hoje, amém? Glória a Deus. Ezequiel capítulo 17, a visão de um vale de ossos secos. Vamos orar ao Senhor primeiro, antes de nós lermos a palavra do Senhor. Pai querido, estamos diante da Tua palavra, Senhor. Muito obrigado pela Tua presença conosco. Muito obrigado, ó Deus, por esse período tão gostoso de louvor. Eu sei que o Senhor já recebeu o nosso louvor, a nossa adoração. Estamos aqui, ó Deus, dobrados com o nosso coração aos Teus pés, pedindo que o Senhor fale conosco, que o Senhor continue falando, porque eu sei que o Senhor já está falando hoje, ó Deus. Que nenhum só se escape da Tua palavra, ó Deus, que aquilo que as nossas palavras não conseguem expressar, que os nossos sentimentos e emoções não conseguem transmitir, que o Teu Espírito Santo possa penetrar no fundo dos nossos corações, a começar pelo meu, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus. Ezequiel capítulo 37, a visão de um vale de ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor, veio sobre mim a mão do Senhor, assim como a mão do Senhor vem sobre nós, veio a mão do Senhor sobre mim, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, pelo Espírito Santo do Senhor, foi Ele que me levou e me colocou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez, além de me colocar no meio deste vale de ossos secos, Ele me fez andar ao redor deles, no meio daqueles ossos secos, e eu pude ver que eles eram numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então o Senhor me perguntou: Filho do homem, acaso pode reviver esses ossos? Acaso é possível que esses ossos revivam? Respondi ao Senhor: Senhor, Tu o sabes. Então Ele me disse: profetize a esses ossos, profetize a estes ossos, e diga: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor, porque assim diz o Senhor, assim diz a sua palavra a estes ossos: eis que farei entrar em vocês o meu espírito e vocês viverão, porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês e os cobrirei de pele, porei em vocês o espírito e vocês viverão, então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei, como o Senhor me ordenara. Enquanto eu profetizava, houve um ruído. Começou com um pequeno ruído, depois se transformou em um barulho de muitos ossos, ossos que se batiam contra ossos, e se ajuntavam cada osso procurando o seu respectivo osso. Olhei e eis que apareceram sobre aqueles ossos, aqueles esqueletos, sobre eles começaram a nascer tendões, cresceram em cima dos tendões carnes, e cobriram das carnes de peles, mas não havia neles ainda o espírito, estavam todos mortos.
Então veio a palavra do Senhor a mim de novo, dizendo: profetiza ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, sopra, ó Espírito do Senhor, sobre estes ossos, sopra sobre estes ossos, para que eles vivam. Eu obedeci, profetizei, como ele havia me ordenado, e o Espírito entrou naqueles corpos, eles se levantaram, começaram a se colocar em pé, formaram um grande e poderoso exército. Aleluia! Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Estes ossos representam a minha casa, o meu povo, a minha nação. Aqueles que chamam pelo meu nome estão assim. Eis que eles dizem: os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Portanto, filho do homem, profetize e diga: assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei as sepulturas de vocês e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e de vocês e os fizer sair delas, ó povo meu. Porém em vocês o meu espírito, e vocês viverão, eu os restabelecerei na própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor, porque eu falei e eu cumpri, e eu mesmo fiz acontecer, diz o Senhor dos exércitos. Você pode dizer amém? Aleluia, esse é o nosso Deus, este é o seu Deus. Se você pudesse pintar um quadro, ou se você pudesse usar toda a sua criatividade artística para representar a sua fé, qual seria a imagem, qual seria a figura, de que forma você poderia hoje expressar como está a sua fé hoje? Em que estágio da sua fé está? Deus usou esta visão para mostrar para o profeta como estava a vida espiritual daquele povo. E esta passagem que nós vemos, ela é tremenda. É um texto da Bíblia, do Velho Testamento, digno das maiores produções cinematográficas, não é verdade? Imagine um filme retratando esta cena. Imagine, uma cena realmente digna das maiores produções. É uma visão que o profeta recebeu. Ele nos diz que veio a palavra do Senhor sobre ele e o colocou no meio de um vale de ossos secos. E eram muitos ossos secos. E ele só não o colocou ali, mas falou para ele andar no meio daquele vale. O texto nos conta, a própria passagem nos dá a interpretação ao final, quando diz que aquele vale de ossos secos representava a nação de Israel, representava o seu povo, representava aqueles que foram escolhidos por Deus. Eles estavam naquele momento como um grande vale de ossos secos, sequíssimos, porque eles perderam totalmente a esperança. Talvez isso tenha a ver com você que está aqui hoje, ou que está nos ouvindo aí da sua casa. Talvez a sua vida, a sua fé, esteja como um vale de ossos secos, um vale tomado de sequidão, porque eles estavam nessa situação, porque eles foram levados cativos, mais precisamente no ano 562 antes de Cristo, e lá eles ficaram cativos por 70 anos, passaram por dificuldade muito grande, perderam totalmente a esperança. E eles viveram aquele cativeiro, era um cativeiro não só físico, mas era um cativeiro também espiritual, um cativeiro mental, um cativeiro psicológico.
Talvez esta seja a situação de você que está nos ouvindo. Talvez você hoje vive um cativeiro psicológico, um cativeiro mental ou um cativeiro espiritual. Eu estou aqui nesta noite como profeta do Senhor para dizer o seguinte: o Senhor te chamou aqui porque Ele vai ajuntar todos estes ossos. Ele vai fazer algo extraordinário na sua vida. Ele quer te tirar dessa situação. Ele quer arrancar você do seu cativeiro. Ele quer mudar a sua sorte, assim como mudou a sorte do seu povo. E nesse texto a gente aprende lições tremendas sobre quem é Deus. Quem é o nosso Deus? Em primeiro lugar, eu vejo nesse texto que o nosso Deus, esse Deus que quer tirar você de qualquer que seja o cativeiro que você vive, de qualquer situação que você olha e fala, não tem jeito, acabou a minha esperança, a minha vida, a minha situação, determinada área da minha vida está assim, sequíssimo, totalmente destruído. Mas Deus te chamou aqui para te falar, eu posso mudar a sua sorte, e eu vou fazer isso. E quem é esse Deus? É importante que a gente conheça o nosso Deus, para que o milagre, para que o extraordinário aconteça nas nossas vidas. O que eu vejo aqui nesse texto, Deus do início, é que Deus é o Deus da realidade. Repita comigo, meu Deus é o Deus da realidade. Sim. Por que eu estou dizendo isso? O texto nos fala que Deus chama o profeta, o coloca no meio do vale de ossos secos e faz ele andar ali no meio dos vales. E fala, anda, dê uma volta, caminha por todo aquele vale. Toma cuidado para você não se ferir no meio desses ossos. Para caminhar no meio do vale tem que olhar para baixo, tem que prestar atenção, porque eram muitos ossos esparramados. Deus queria que ele constatasse a realidade. A realidade é esta. Deus é Deus da realidade. Deus não é Deus de tapiação. Deus não é Deus de enganação. Deus trabalha em cima da realidade de cada um, para transformar essa realidade pelo seu grande poder. Mas o primeiro passo é a gente saber que o nosso Deus é o Deus da realidade. É um Deus que muitas vezes nos pega, nos coloca no meio do vale de ossos secos. E é interessante que o profeta Ezequias também foi levado cativo junto com aquele povo. Esse cenário significava o cenário de toda a nação, inclusive do profeta. O profeta também foi chamado, também foi levado cativo, mas ele era profeta do Senhor. E Deus falou, caminha no meio destes ossos. Deus é Deus da realidade. Deus não é Deus de tapiação. Deus quer que a gente enfrente a realidade da nossa vida e não faça de conta. Não tenta esconder a realidade por mais difícil que seja. Porque enquanto nós escondemos, nós impedimos Deus de agir sobre o natural. Deus quer agir de maneira extraordinária sobre a sua vida. Mas tem gente que talvez esteja tão preocupada com a sua aparência, que jamais admite que está no vale de ossos secos. Esse é o primeiro impedimento para sair dele, é não admitir que está no vale de ossos secos. Tem gente que se preocupa tanto, que quando o Espírito Santo toca, fala, mexe com você para que você confesse, para que você se manifeste, para que você fale para Ele a sua realidade. Ele se retém, ele se acanha, ele se fecha, ele tem receio de se manifestar. O que vão pensar de mim? Se ele souber que eu estou no meio de um vale de ossos secos. Mas por isso que muitas vezes Deus nos coloca no meio do vale, porque Ele quer que a gente encare a realidade. É sobre essa realidade que Deus vai operar na sua vida. Aleluia, glória a Deus. E Ele continua dizendo, filho do homem. E aí Ele pergunta para o profeta, então me perguntou o Senhor,
Depois dele caminhar, dele andar por ali, filho do homem, acaso pode viver estes ossos? Acaso pode viver esses ossos? Uma grande pergunta. E o profeta, ele se coloca diante de Deus. Eu admiro essa postura dele. Ele diz: Senhor, Tu sabes. Deus está perguntando para você: será que pode essa situação sua mudar? Deus é o Deus das grandes questões, das grandes perguntas, das perguntas importantes. Deus não está preocupado com... Tem gente que fica preocupado com perguntas tão sem importância, né? Que perde tempo com curiosidades e perguntas sem a menor importância para a vida. Mas Deus é Deus das grandes questões, e esta é uma delas. Acaso pode reviver esses ossos? Acaso tem jeito? Acaso essa situação sua pode mudar? Deus é o Deus das grandes questões, e Ele está aqui perguntando para você: acaso pode? Acaso você crê que essa situação pode mudar? Outra grande questão: qual o propósito de Deus para você estar no meio deste vale? Talvez outra grande pergunta, outra grande questão que Deus talvez possa estar fazendo para você: qual é a causa de você estar no meio deste vale de ossos secos? São grandes questões que vale a pena refletir, que vale a pena orar, que vale a pena colocar diante do Senhor. Qual é a causa dessa sequidão? Talvez você está nessa sequidão espiritual. Talvez você está aqui seco espiritualmente, porque você já se desligou da videira verdadeira. Jesus diz: eu sou a videira verdadeira. Aquele ramo que está ligado em mim, esse dá muito fruto, esse produz, esse tem vida, porque sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Para ter vida, tem que estar ligado em Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida, disse Jesus. Eu sou a vida de vocês. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu sou a vida. Você precisa estar ligado em mim. Talvez você começou a secar quando se envolveu com tantas outras coisas, mas perdeu o foco de Jesus. Jesus está dizendo: venha, eu tenho uma grande questão para você. Pode mudar esse cenário? Pode mudar? Pode sim, mas volta a se ligar em mim. Eu sou a raiz da tribo de Judá. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a origem. Só eu que posso fazer essa situação mudar. Aleluia. Deus é Deus das grandes questões. E o profeta responde: Senhor, Tu sabes. Aleluia. Tu sabes, Senhor. Eu acho tremenda essa resposta do profeta, porque ele não sai por ali dizendo, né, assim, só de boca para fora. Tu sabes, Senhor. E Deus não o desqualifica por esta pergunta, por esta resposta dele. Tu sabes, Senhor. Tu sabes, Senhor. O Senhor sabe de todas as coisas. Gente, o que essa resposta do profeta nos diz é que há situações na vida da gente que a gente não precisa saber a resposta. Nós não precisamos saber de todas as coisas, não precisamos saber de tudo, mas só precisamos saber que Ele sabe. Porque quando Deus sabe, Ele sabe ao seu favor. Glória a Deus por isso. Você pode repetir comigo? Aleluia, pode aplaudir o Senhor. Eu não preciso saber de todas as coisas, eu só preciso saber que Ele sabe por mim. Ele sabe. Você só tem que saber que Ele sabe, porque quando Ele sabe por você, Ele sabe também o que fazer por você. Ele sabe ao seu favor. Não se perca, não perca tempo com questões, querendo saber o porquê. Preocupe-se com as questões fundamentais. Acaso esses ossos podem reviver? Deus está aqui nesta noite para levantar a sua fé, a sua esperança. Deus está aqui para dizer para você que Ele te colocou no meio desse vale de ossos secos. Foi Ele que te colocou, mas o mesmo que te colocou é quem vai te tirar desse vale de ossos secos. Talvez valha a pena você levantar uma outra questão e perguntar: por que Ele me colocou aqui? Porque Ele tem um propósito
que hoje você não sabe o que é, mas pode procurar perguntar a Ele, e Ele, mesmo que você não entenda, mas sabe que Ele sabe por você. Isso nos basta. Senhor, Tu sabes. Mas o que é? O que o profeta faz para a gente transformar esse vale de ossos secos? O que é necessário fazer? O que o profeta faz para sair dessa situação de morte, de sequidão total, de apatia espiritual completa, de indiferença com as coisas de Deus? Como é que eu saio desta? Como é que eu passo a ter mais vida com Deus? Como é que eu posso ter mais interesse pelas coisas de Deus, mais paixão por Jesus? Como é que eu saio dessa sequidão? Como é que eu saio desse vale de ossos secos? Em primeiro lugar, é importante nós sabermos que a base de tudo isso, a base para nós termos vida, a base para a nossa fé, a base para nós termos esta vida de verdade com Deus, está unicamente em Jesus. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a videira verdadeira. Para você ter vida, para você sair do estado de morte, de sequidão, você tem que voltar a se ligar em mim, a se ligar no meu corpo. Quem se afasta de Jesus, quem se afasta do corpo de Jesus, fatalmente ele seca. É uma consequência natural. Então volta-se para Jesus, foque nele. Ele é a ressurreição e a vida. Eu não sei como você chegou aqui, mas Ele está dizendo para você: eu posso te ressuscitar, eu posso ressuscitar os seus sonhos, eu posso restaurar a sua vida, eu quero tirar você desse vale de ossos secos. Foque em mim, olhe para mim, deixa de olhar para os homens, deixa de olhar para as pessoas. A sua fé não está na religião, a sua fé está em Cristo, está em mim. E o texto nos mostra, se você já tem a sua fé fixada nele, e não apenas numa religião, então faz sentido o que se diz aqui na sequência, porque Deus disse para o profeta, está dizendo para você também, para você sair desse vale de ossos secos. Veja o que diz o versículo 4, então ele me disse: profetiza a esses ossos, profetiza a esses ossos. É a palavra de Deus para mim e para você. Profetiza sobre estes ossos. Quais são os seus ossos secos? Onde estão os seus ossos secos? Em que área da sua vida estão os ossos secos? Deus diz para mim e para você hoje: profetiza sobre estes ossos. E diz o versículo 4: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Profetiza sobre os ossos secos, profetiza sobre a palavra do Senhor. Estamos numa igreja profética, estamos numa igreja que valoriza a profecia, valoriza a fé, a confiança. Então entra nesse mover, seja um profeta do Senhor sobre o seu vale de ossos secos. Não fique apático, profetiza sobre os seus vales de ossos secos. E mais, além de profetizar, se apegue à palavra de Deus. Se apegue à palavra de Deus. É o que diz aqui: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Profetiza você para os seus ossos: ouçam a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. É palavra de Deus, não é minha, não é de ninguém, é do Senhor. É a palavra de Deus para você, hoje, agora, sempre. Profetiza sobre os seus ossos. Se apegue à palavra de Deus, se apegue à Bíblia. Muitos secam. Por que eu estou assim? Por que a minha fé está esfriando? Primeiro, porque você desconectou do corpo, ou você se desconectou de Cristo. Você perdeu a paixão, o amor pela palavra de Deus, e aí vai secando, vai virando um vale de ossos secos. E Deus está te chamando hoje: volte-se para a palavra, volte a meditar na minha palavra, volte a ter amor e prazer pela minha palavra. E quando Ele fala de palavra, está falando de Bíblia, sim.
E está falando também das promessas de Deus para a sua vida. Deus tem promessas para você. Deus tem uma promessa para esta igreja. Deus tem palavra para nós dizendo que este ano é um ano da realização dos sonhos. Se apegue à palavra de Deus. Aleluia. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Mas além de profetizar, de se apegar à palavra de Deus, entenda que toda restauração é um processo. Toda restauração é um processo. Quem está vivendo ou se transformou num vale de ossos secos, Jesus é poderoso para restaurar. E Ele está aqui para começar isso hoje na sua vida. Agora, se você permitir. Mas entenda que a restauração é um processo. Veja o que diz o versículo 7. Então eu profetizei. Então eu criei na palavra, eu ministrei a palavra. Versículo 7, depois que eu profetizei, como me havia ordenado o Senhor, enquanto eu profetizava, houve, como me havia ordenado, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra outros ossos. Ossos que batiam contra outros ossos. Um pequeno ruído. Era como se, imagina ele naquele vale enorme de ossos secos. E aí quando ele começa a profetizar, o texto diz que cada osso começou a procurar o seu respectivo osso. Os ossos estavam espalhados naquele vale. E quando ele começou a procurar, os ossos começaram a se juntar. É Deus dizendo para mim e para você hoje: eu vou começar a juntar os cacos da sua vida. Quando você começar a profetizar, Deus vai começar a juntar os cacos da sua vida. Deus vai começar a juntar os esqueletos da sua vida. E ele começou a ouvir um ruído, um pequeno ruído, um pequeno barulho de ossos procurando os seus ossos. Eu posso ouvir nesta noite um ruído de ossos procurando os seus ossos. Veja a cena, de repente, talvez um crânio que está lá no alto da coluna vem rolando e pum, acha o seu respectivo corpo. Outra parte do corpo se acha uma outra. Olha que cena tremenda, de ossos procurando os seus respectivos ossos. Isso no mundo espiritual pode estar acontecendo na sua vida, quando você profetizar e crer na palavra do Senhor. Cada osso vai achar o seu osso. Não importa quão distante esteja o crânio, não importa quão distante estejam os pedaços da sua vida, cada um vai achar o seu respectivo osso, em nome do Senhor Jesus. Profetiza, mas é um processo. Primeiro, os ossos encontram os seus ossos. Versículo 7 continua dizendo: eu ouvi um ruído, depois o ruído se transformou num barulho enorme de muitos ossos procurando o seu respectivo osso. Olhei, depois que os ossos encontraram uns aos outros, vieram tendões sobre os ossos, sobre aqueles esqueletos. Vieram os tendões. Depois sobre os tendões, outro processo, vieram carnes sobre aqueles tendões. E depois a pele sobre as carnes. O que Deus está falando? O meu processo, minha restauração é um processo. Você tem o poder de retardar esse processo, mas você não pode deixar de evitar de passar por todas as fases desse processo. Toda restauração é um processo. Primeiro os ossos têm que se juntarem, depois os tendões, depois as carnes, depois a pele. Mas tem que começar em algum dia, alguma hora tem que começar, e pode ser hoje. Pode ser hoje. Deus te trouxe aqui para dizer: eu quero começar a te restaurar hoje. Quero começar a mudar a sua sorte hoje, em nome do Senhor Jesus. É um processo. E o versículo 8 diz: olhei, e eis que apareceram tendões, cresceram carnes, cobriram as peles. Este foi o segundo estágio. O segundo estágio do processo de restauração. Mas Deus não está contente. Deus não ficou contente com esse segundo estágio. Deus não se conformou com essa situação, porque apesar desse grande milagre já ter acontecido, eles estavam mortos. Assim como talvez alguns que estão me ouvindo
Você já foi objeto da graça de Deus. Você já foi objeto do milagre de Deus sobre a sua vida. Processos graciosos de Deus já aconteceram na sua vida. Mas talvez você está aqui hoje como morto, como alguém que não sente nada, como alguém seco, frio, não ouve a palavra do Senhor. Afinal de contas, morto não ouve mesmo, né? Não obedece a palavra do Senhor. Afinal de contas, morto não obedece mesmo, né? Normal. Quem não obedece está morto. Não ama, não se sensibiliza. Por quê? Porque está morto. Não tem interesse pelas coisas de Deus. É natural. Quem está morto não tem interesse por nada mesmo, está morto. Deus não se conforma com essa situação. Ele diz: já fiz grandes coisas, mas não está bom ainda não. O principal ainda está por vir, profeta. O principal ainda está por vir. Continue profetizando. Para chegar no terceiro estágio, eu quero colocar vida nesses corpos. Eu quero completar a obra nessas vidas. Eu quero completar a obra no meio da minha igreja. Então, diz o versículo 9. Então ele me disse: profetiza ao Espírito. É palavra de Deus, meu querido, não é minha. É palavra de Deus para mim e para você. É palavra de Deus para mim e para você. Deus está dizendo: eu não me conformo com a situação que você está. Profetiza agora ao Espírito Santo de Deus. Profetize ao Filho do Homem, e diga ao Espírito Santo, e diga ao Espírito Santo. Você pode repetir comigo? Assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, vem, vem, vem dos quatro cantos, dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra, sopra, sopra sobre os mortos, sopra sobre mim, e viva em nome de Jesus, aleluia. Sopra sobre nós, ó Espírito Santo de Deus, vem, profetiza. Eis, profetizei como Ele me havia ordenado, e quando eu profetizei, entrou neles o Espírito, aleluia. Já não eram mais o crente abençoado e morto, né? Igual o música, o crente cheio de bênção, abençoado, cheio da graça, do poder de Deus, mas morto. Agora não, depois que vem a ação do Espírito Santo de Deus, agora ele já não é mais um crente abençoado morto, mas é um crente abençoado cheio do poder do Senhor, aleluia. Dependa do Espírito Santo de Deus. Para a restauração ser completa, nós dependemos totalmente do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Profetizei como Ele me havia ordenado, versículo 10. O Espírito entrou neles, eles viveram, se puseram em pé, formaram um exército sobremodo poderoso. É isso que Deus tem para você. Deus quer não só te levantar do vale de ossos secos, mas Ele quer ajuntar os cacos da sua vida. Ele quer começar um processo de restauração na sua vida, mas eu quero que você, sobretudo, que você tenha vida, e vida em abundância, porque foi Jesus que disse: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Eu não vim para que você seja um vale de ossos secos, eu vim para que você tenha vida, e vida em abundância. Isso é processo do Espírito Santo de Deus, dependa dEle. Dependa dEle. E Ele continua dizendo: então Ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que eles dizem: os nossos ossos estão secos, pereceu a nossa esperança, fomos exterminados. Portanto, profetize, diga: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei as vossas sepulturas. Abrirei as vossas sepulturas, abrirei e saireis dela, ó povo meu, e os levarei de volta à terra. Deus continua dizendo: abrirei as vossas sepulturas, e tirarei vocês desse estado. Versículo 13, vocês saberão. É palavra de Deus hoje, se agarra a palavra, se agarra a promessa de Deus, é palavra de Deus para você hoje. Vocês saberão hoje que eu sou o Senhor, quando eu abrir as suas sepulturas e de vocês, e os fizer sair delas, ó povo meu. Quando fizer vocês, igreja minha,
vocês saberão que eu sou o Senhor, porém em vocês o meu Espírito, e vocês viverão, e eu os restabelecerei na própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei e eu cumpri em nome do Senhor Jesus. Vamos ficar em pé, queridos. Enquanto os louvores se aproximam, é momento de você começar a profetizar sobre a sua vida. É momento de você começar a se aproximar, começar a colocar diante de Deus qual é o vale de ossos secos que você está. O que precisa se juntar, que se quebrou, que se desintegrou. O que Deus te trouxe aqui para restaurar a sua vida. O que precisa ser restaurado. Enquanto você pensa nisso, enquanto nós estivermos louvando ao Senhor, nós estaremos orando, e você vai estar profetizando sobre o seu vale de ossos secos, sobre a sua vida, profetizando ao Espírito Santo de Deus sobre você, dizendo: venha, ó Espírito Santo, sopra sobre mim. Venha, ó Espírito Santo dos quatro cantos, e sopra sobre mim, sopra sobre a minha vida. Eu não quero andar mais frio, eu não quero ser mais morto, eu não quero ser mais insensível, eu não quero ser mais desinteressado, eu quero ser vivo, eu quero ter essa vida em mim, em nome de Jesus. Mas antes de nós começarmos, aleluia, eu não sei se tem alguém aqui que ainda não recebeu Jesus na sua vida. Eu não sei se tem aqui presente alguém que ainda não entregou a sua vida totalmente a Jesus. Eu não consigo ver por causa da luz, mas se tem alguém aqui hoje que ainda não conheceu, que não entregou a sua vida para Jesus, a palavra de Deus nos diz que o primeiro passo é nós nos entregarmos a Ele. É nós entregar a nossa vida totalmente a Jesus. Ele morreu por você, Ele morreu para que você ressuscitasse, Ele morreu para te tirar dessa situação. Você precisa entregar a sua vida a Ele. Ele é a base, é o começo de tudo. Tem alguém aqui, quantos aqui, que ainda não receberam Jesus na sua vida e quer recebê-lo hoje, agora? Eu quero orar por você. Levanta uma de suas mãos. Levanta uma de suas mãos se você quer voltar para Jesus, se você quer receber Jesus na sua vida. Se você ainda não tem na sua vida e quer ter Jesus na sua vida, levanta uma das suas mãos, em nome do Senhor. Não tem, Deus te deu a oportunidade. Então feche seus olhos, meu irmão. Feche seus olhos e comece a profetizar. Começa a profetizar sobre o seu vale de ossos secos. Enquanto os irmãos desse louvor ungido pelo Senhor, pelo Espírito Santo de Deus, vai estar louvando, você vai estar profetizando sobre você, sobre a sua vida, sobre o seu vale de ossos secos, dizendo: vento do Espírito Santo, venha sobre mim. Amém, amém. Vamos louvar o Senhor. Sopra, Senhor. Esteja aí orando ao Senhor. Esteja orando, meu querido. Esteja orando, profetiza sobre o seu vale de ossos secos. Aleluia. Com teu poder e tua graça, venha avivar. Aleluia. Põe a mão no seu coração. Nós temos um irmão lá atrás, só um minuto, que levantou a mão. Nós vamos orar por ele. Amém, irmãos? Vem cá, querida, em nome de Jesus. Aleluia. Glória, feche seus olhos. Vamos louvar o Senhor enquanto Ele vem. Feche seus olhos. Graça, Vem avivar sobre o vale de ossos secos, faz um exército se levantar sobre as feridas não tratadas, vem restaurar e curar sobre o vale de ossos secos, faz um exército se levantar sobre as feridas não tratadas, vem restaurar. Aleluia, com seus olhos fechados, estenda as mãos em direção a esse irmão. Se tem mais alguém, a sua hora agora, querido. Se você quer voltar para Jesus,
também a sua hora agora. Amém. Senhor, nós te louvamos pela vida deste irmão, que está hoje, Senhor, se entregando a Ti, Senhor. Pai, muda a história dele, Senhor. Senhor, assim como foi pregado, Senhor, o Senhor mudou a história daquele vale de ossos secos. Que o Senhor esteja mudando a história deste irmão, que hoje se entrega a Ti, Senhor. Que hoje levantou as suas mãos para Te receber como Senhor e Salvador. Pai, nós oramos por este irmão, o abençoamos em nome de Jesus. Aleluia. O aprisco, pega o nome dele, em nome de Jesus. Abra os nossos corações. Vem, Senhor, sobre todas as nações. Vem, Senhor. Aleluia. Levante as suas mãos. Repita comigo. Fala: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu não preciso saber de tudo, eu só preciso saber que o Senhor sabe. Aleluia. Quantos pegou essa aí, hein? Olha para o irmão que está do seu lado e fala: você pegou essa aí, meu irmão? Sim ou não? Aleluia. Quantos estão aqui abençoados? Diz glória a Deus. Irmãos, não se esqueçam, quarta-feira nós estamos na quarta-feira do milagre. Amém? Vamos fazer a terceira quarta-feira. Eu quero te ver aqui quarta, querido. Você vai receber milagre. Quarta-feira passada Deus mudou destinos aqui. Deus